Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou conversar com a Cíntia Tráquia, uma numeróloga, mas eu vou pedir para a Cíntia se apresentar. Bem-vinda, Cíntia. Ai, gratidão por estar aqui. E sim, nós podemos, né? Nós podemos tudo. Eu me chamo Cíntia Tráquia, eu estou com 55 anos, fui professora por 32 anos, me aposentei e resolvi continuar trabalhando, porque sim, ela pode, depois que se aposenta, continuar a trabalhar. E eu fui buscar o autoconhecimento, e nesse autoconhecimento eu me deparei com várias ferramentas, e uma das ciências que eu me apaixonei foi a numerologia. Então é sobre ela que eu trago aqui para você. Então me conta um pouquinho, você foi professora de escola? Fui professora de educação especial. Educação especial. Eu trabalhei no Guarujá, né? Que a gente é de Santos, então as pessoas sabem. Por 32 anos, atravessando essa linda balsa, né? Então, assim, sobre estresse, sobre tempo, sobre rotina, eu sou expert nesse assunto. E eu trabalhei com alunos da educação infantil, na verdade até do berçário, até o 9º ano, porque o Guarujá, a prefeitura, ela tem até o Fundamental 2. E só que quando a gente trata de alunos com deficiências, que foi a minha área, eles também têm atendimento após o Fundamental 2. Então, teve momentos na minha vida que eu dei aula para alunos com a minha idade. Sério? Então, é uma vasta experiência trabalhando com pessoas com deficiência na minha área intelectual, autismo, síndrome de Down. Então, foi um momento lindo. Essa tua experiência, eu posso deduzir que é por amor, a gente trabalha com uma coisa assim, eu enxergo como uma coisa bem difícil, porque eu não tenho essa intimidade, mas é muito por amor, né? Porque ser professor já é por amor. Né, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, ser professor você só é por amor mesmo, porque é uma profissão que já não é recompensada. Exige, né? Exige. E que exige muito. E aí você escolheu não ser professora só, você também queria lidar com pessoas que já têm necessidades mais diferentes de uma pessoa que teoricamente está ali no normal. Eu acredito que essa vocação de ensinar, de estar ali, isso deve ter sido desde pequena. Então eu tenho um irmão, e eu ensinei meu irmão a ler e escrever com 4, 5 anos. Puxa. Só que nós temos uma diferença de 8 anos. E hoje, tudo que ele faz com o braço esquerdo, porque ele é canhoto. Só que eu obriguei a ele escrever com a mão direita. Porque, para mim, todo mundo escrevia com a mão direita. E como eu ensinei ele a escrever, eu forcei o coitado a escrever com a mão direita. E ele escreve com a mão direita? Sim, só que ele faz tudo com a esquerda. Ele só é canhoto, aliás, ele só é destro, de escrita. De escrita. Então, assim, essa minha vocação tem um negocinho aí pra gente pegar, hein? Essa minha vocação de ensinar, comecei com o meu irmão. Acho que eu aprendi, depois com os outros eu respeitei quem era destro e quem era canhoto. Então, desde pequena, eu lembro, minha mãe morava num prédio e eu descia com a lousinha e reunia todas as pessoas ali, as crianças em volta, e dava aula, contava histórias. Então, eu acredito que isso vem muito. E aí, eu não me via fazendo outra coisa, a não ser professora. E quando eu fui, né, fiz o magistério, mas quando eu fui escolher, vou fazer pedagogia, e aí tinha, né, no Carmon aqui, tinha a pedagogia decepcional, porque em 1989 era excepcional, as pessoas eram chamadas assim, né? E aí eu fui fazer a faculdade, e na época você só podia escolher uma área,
E eu tentei ficar na visão, porque eu sempre tive problemas de visão. Então, eu uso óculos desde 2 anos. Então, eu fui míope, eu tenho vários problemas, fui já operada. E aí, mas a visão, acho que era algo que eu ainda precisava curar dentro de mim. Então, eu não quis ir para a área da deficiência visual. Entendi. E aí, eu fui para a área da deficiência intelectual. E me encontrei. Tá, e aí você passou anos, né, se aposentou como professora, e em um determinado momento, você falou que tem quantos anos que você é numeróloga? 5. 5. Foi conjunto. Foi uma transição conjunto. mesmo, né? Foi muito interessante. Você se aposentou. Porque na pandemia, eu já tinha 30 anos de trabalho. Então, professora, você pode ter 25, se aposentar, só que você tinha que ter 50 anos. Então, eu tinha, acho que 30 e 52 anos, era uma coisa assim, né? Faltava um número para fechar o quadro. Tá. E aí, na pandemia, eu me vi dando aula aqui, com câmeras. Eu tive que abrir o meu Note e dar aula para as crianças e falar com as mães e eu não sabia que eu sabia, eu não sabia que eu podia. Olha, que interessante. E quando eu me vi numa tela, trabalhando com as crianças, ensinando, me relacionando com as famílias, e eu não via diferença do in loco e para o digital, eu falei, opa! Eu vou fazer um gancho aqui que está me dando uma intuição. Você falou um pouquinho antes que você tinha uma deficiência visual e aí você falou assim, precisava me curar primeiro da minha visão. E eu sei que isso você não estava falando só da visão física. Eu entendi isso. E aí você foi pro digital forçada por conta da pandemia e você se viu pela primeira vez. Eu me enxerguei. Cara, olha, eu tô toda arrepiada. Eu me enxerguei. Porque foi aí que você decidiu fazer uma jornada de autoconhecimento, porque aí você, olha, E aí foi assim, nós tivemos aquele momento que foi trágico para o mundo, só que se nada é por acaso e a gente acredita num propósito maior, todos nós precisamos renascer. E naquela solitude, nós precisávamos ir em busca do nosso eu. Acredito que todas, né, passaram por momentos de ouvir um podcast, que a gente nem sabia que acho que isso existia. Se existia, não era falado. Não era aulas, cursos, né? Tantas pessoas ajudando. A gente sabe que tinha muitos programas ali ajudando, né, no autoajuda. E ali eu entendi que eu também podia fazer isso. Eu também podia me permitir escutar um podcast ou participar de um curso. Foi onde eu fui dando para mim uma outra forma de me relacionar com o mundo. Por quê? Todas nós víamos de um momento muito só cumprindo, né? E ali... A nossa geração fez isso, só né? naquele script... E quando a gente viu que não podia ir para a rua, que não podia isso, que não podia aquilo, e só tinha você e você, tu teve que dar de cara contigo. E nem todo mundo teve essa coragem, né? Não é nem coragem de querer fugir, mas é mesmo de se assumir. Exato, é sobre isso. E quando eu entendi que, poxa, então eu comecei a olhar e a entender um pouco sobre cristais, que eu sempre gostei de cristais. Aí eu fui estudar cristais, aí eu fui entender o porquê que essa pedra é isso, porquê que aquilo é isso. E aí eu fui querer tomar banho de ervas, aí eu fui estudar sobre as ervas. E aí eu fui indo neste mundo, tudo pelo um computador que eu não sabia ligar. E olha só que interessante, você está falando sobre, eu só estou ouvindo nisso tudo um resgate muito ancestral. Por quê? Ervas é muito ancestral, cristal está aí antes da gente, né? Essas coisas, e tudo tem realmente uma energia, né? Por mais cética, eu sou uma pessoa cética, né? Você me conhece um pouquinho, você sabe até dos meus números, você sabe que eu preciso de provas, que eu sou a pessoa mais ali, que preciso estar sempre com provas táteis, né, visíveis e táteis,
Mas Por não mais tem... que tenha um destino 7 que é ligada na espiritualidade, mas aqui eu não vou abrir. Eu ia falar isso por quê? Porque isso é muito de ancestralidade. O espiritual, por mais que eu não tive uma formação religiosa, minha mãe sempre trouxe muito a questão da fé para mim, né? Ela sempre me trouxe muito a importância de você ter a fé em algo muito maior que a gente chama de Deus. Mas eu tenho essa fé desde sempre, mas ainda assim, por essa questão de querer provas, de querer ver, de querer entender, eu acabei me afastando muito dessa questão da espiritualidade, porque era uma coisa muito no sutil, e o sutil para mim não conseguia pegar. Hoje eu consigo entender também, através de provas táteis, que eu chamo, né? Por exemplo, como a energia. A gente já conversou essa questão de perfume. Se alguém chega perto e a gente já sente o perfume de longe, cara, a gente não está vendo. Ou o cheiro de um cigarro, ou até mesmo quando a gente... Uma comida. Uma comida, quando você faz uma... Você sabe quando aquela comida foi feita com amor, você sabe quando a comida foi feita... Cara, eu vou ter que fazer uma comida. Ou aquele funcionário que vai trabalhar que azeda a comida toda, né? Então... Existe uma energia muito forte rolando no mundo e eu digo resgate porque a mulher ela é muito mais afinada com essa questão energética. E talvez até mesmo essa separação que a minha geração principalmente, né, a gente está aqui só com 5 anos de diferença, mas é uma geração que já estava ali naquele batalhar e conquistar e não sei o quê. Então tem muito dessa energia de força e a gente vai se afastando. E aí quando você me traz, por exemplo, eu achava o cúmulo cartas de tarô. E hoje eu sou apaixonada por todos os oráculos possíveis e imagináveis. Eu sou uma apaixonada que estuda sobre isso. Mas eu também, eu contei para você como foi o meu... Contou, calma, você vai me contar. Mas antes de contar disso, eu quero que você fale um pouquinho sobre uma coisa que me impactou muito, que foi, por exemplo, sempre gostei de números. Eu fui trabalhar com financeiro porque para mim é fácil, o número é fácil. O número existe, eu estou ali, 2 mais 2 é 4. Isso. Só que aí você trouxe para mim essa questão do mapa astrológico e você começou a me desnudar sem me conhecer, porque quando você fez o meu mapa a gente não se conhecia ainda. E aí você começou a me desnudar ali, eu me senti completamente nua quando você começou a falar das minhas características, dos meus comportamentos, porque é muito fácil, hoje em dia, você ver uma característica para uma pessoa um pouco mais afinada, né, que tem uma percepção, fala assim, tem até alguns estudos de corpo, de análise de corpo e tal, ela tem o cabelo comprido porque ela é uma pessoa assim, né? Mas só que você pegou ali os números e falou assim, o seu comportamento é assim. Mas eu sou igual a você. Me conta um pouquinho então disso. Eu sou um pouco São Tomé. E então, quando eu entrei para este mundo digital e eu me vi que ali eu também poderia aprender, que eu não precisasse ser só o presencial, eu fui em busca de outras coisas. E aí, quando você mergulha neste mundo, desculpa falar, não tem volta, entrou na minha vida a numerologia. Só que eu também não acreditei. E eu olhava aquilo, lia, não entendia, porque até quando a pessoa me fez o meu mapa, ela não me trouxe uma interpretação. Porque quando você pega qualquer coisa que a gente for ler, a gente pode fazer aquela leitura palavra por palavra. Então, se a gente for falar sobre um número, por exemplo, o 1, ele sempre vai apresentar aquelas características. Só que como eu vou interpretar e como eu vou contextualizar. Esse é o diferencial do seu mapa, porque a gente consegue enxergar... Você precisa contextualizar. Tá, é liberdade, mas liberdade aonde? Como? Quando? E se eu não estou nessa liberdade? E como eu alcanço isso, né? Então, eu também fui fazendo várias provas. E eu fui a primeira, na verdade, foi a minha filha mais velha, minha cobaia. E é algo interessante eu trazer sobre isso, porque quando eu pedi para a pessoa fazer o mapa da minha filha, eu passei o nome e ela não se atentou que o Letícia tinha acento. Isso faz diferença? Total. O acento? Total. Cada letra ela tem uma representatividade de um número. E se a letra ela tem um acento, então, por exemplo, o I
sem acento é 1, o I com acento é 3. Oh, dá uma diferença? Então, não é porque é mais ou menos, ele só representa aquele número. E aí, quando essa pessoa me trouxe o mapa da minha filha e eu li, sem entender nada, minha filha já era diferente. Eu falei, gente, é completamente fora da casinha. Então, eu pensava ali que a minha filha ainda estava mais errada do que nunca. E aí, eu falei, vou fazer o meu. Faz o meu aí. Só que também, quando você até pega o mapa e sem essa compreensão, é mais uma informação que você não vai trazer para a sua vida. E essa contextualização eu vim provando. Então, por exemplo, quando você fala das cartas do tarô, a numerologia ela não se fixa só nos números, né? Então, tem o estudo dos números, depois tem o estudo das letras do seu nome, que é baseado nas letras, nas cartas do tarô. E eu, por exemplo, por 5 anos, eu estava nas minhas letras Q, que vale 1, e o U, que vale 6. Então, aqui as tarólogas sabem que o 16 é a carta da torre. Só que no meu entendimento, o 16 torre, eu só estava ali à espera do príncipe, jogando as minhas tranças. Torre, o que você imagina? Depende do contexto, né? Depende. Hoje eu entendo que a torre... Se você for estudar, né, pelo menos os arcanos maiores, que a gente gosta de conhecer, porque é o nosso ciclo de vida, os arcanos maiores contam a nossa história de vida, a torre é um momento que ela chega na sua vida... de ruptura, né? Para destruir. Só que ela não é má. É porque aquilo não serve mais e tu não está entendendo. E o universo, ele manda recados o tempo inteiro. Só que como a gente não ouve a nossa intuição e a gente toda hora está duvidando dos sinais, a gente só vai levando lambada. Principalmente quem é cético. E aí a vida vem e mostra uma pessoa, ou ela mostra uma outra ferramenta, ou ela fala uma terapia, ou ela vai te... Porque eu falo Deus, né? Mas vamos colocar aqui uma força maior. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar a evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. E aí vem lá e... Vamos agora ver se ela entende isso, pelo amor de Senhor. Pelo amor das deusas. E aí você não entende. Então, quando a carta 16 veio na minha vida, eu fiquei 5 anos me debatendo com ela. Porque foi a pandemia, foi quando eu fiz essa transição, que aí eu entrei para o digital ainda trabalhando, mas eu tinha uma crença, Roberta, que eu só fiz a minha primeira live, você pode ir lá no meu Insta procurar, no dia que eu me aposentei, dia 1º de abril de 2022. Que eu dizia para mim que não era justo com o universo eu ter 2 empregos. Uau. Olha a minha crença. Eu dizia, eu não vou ser próspera. Se tanta gente quer 1 e eu vou me esnobar com 2. Eu tive que fazer tantas curas, tantas curas. Cara, isso é muito forte. E você está falando aqui de comportamentos... E a gente ainda não teve um bate-papo muito mais profundo, né? Eu recebi aliás, nem é para... Não vou misturar, calma. Não vou misturar porque vai ter um momento que você vai trazer mais essa percepção de como que a numerologia pode... Essa questão dos anos que você falou, né? Do 16 e tal... Da percepção, da ligação delas com o tarô, porque o tarô é uma linha de vida mesmo, né? Então, vai ter um momento que você vai ter que vir falar aqui, e se você está curioso também, igual eu, curiosa como eu, já deixa a sua pergunta aqui, vê aqui, e vou deixar também o @ da Cíntia, porque ela, de vez em quando, ela fica muito, mas muito bondosa, ela manda um mapa pra gente. Então, fica ligadinho lá. Ela tem uma escola também, mas a gente vai falar mais sobre isso num outro momento. Voltando para o nosso bate-papo aqui. Tudo isso que você está me falando traz muito uma percepção de que, teoricamente, foi fácil. Teoricamente. Me conta um pouquinho sobre a tua principal... Você acabou de falar que uma das dificuldades foi você não perceber uma crença forte sua de que você não poderia ter 2 empregos. Mas, além dessa dificuldade, ou se você quiser colocar um pouco mais sobre isso... Qual foi o teu principal desafio para você hoje falar assim, eu sou uma taróloga que tem um potencial, que tem uma... Como é o nome da palavra que eu esqueci? Autoridade, porque sim, você tem autoridade, eu sei o quanto que você é boa no que você faz. Me conta um pouquinho qual foi o teu principal... A minha grande dificuldade foi assumir quem eu sou.
E eu só tive provas, porque eu precisava de provas. Tamo junto. Tá? Eu precisava de provas. E a prova foi quando eu fui estudar todas as vogais do meu nome. As vogais do nosso nome, quando a gente une, a gente chega num número, e esse número traduz o que a sua alma vibra. E ali eu li e falei assim, mas eu acho que ela vibra isso mesmo. Aí no dia seguinte eu falava, mas eu tive vontade disso aqui também. A sua motivação é a sua ação. Sabe aquilo que você faz, que você fez e você fala, putz, eu fiz. É mais forte que você. Quando você viu, você fala, não vou me segurar. E você não se segura porque ela é mais forte que você. É a sua ação, é o que te faz agir. Quando você construiu aqui o seu podcast, você pensou muito? Não, eu quero. Papapu, é assim, comecei. Na verdade, eu pensei bastante. Eu tinha muitas travas de merecimento, de achar que eu não podia incomodar. Eu tinha muita de perfeccionismo, tem que ficar perfeito. Um dia, simplesmente, e aí acho que até entendo um pouco mais depois que eu olhei o meu mapa lá, um dia simplesmente apareceu uma oportunidade e falou assim, ou é agora ou é agora. Eu falei, vai do jeito que tá mesmo. Tanto que o meu primeiro vídeo, pra mim, que sou crítica, pra mim tá uma porcaria. Não olhe. Eu também, eu faço vídeos... Não, de vez em quando eu olho. Porque a gente é muito autocrítico. Muito exigente. Muito. Mas olha, o cabelo tava assim, olha, você não fez isso. Não. Olha que... Porque muitas coisas a gente faz... assim, espontâneo. Meus vídeos são espontâneos. E quando eu olho, eu falo, eu comecei com singular e acabei com plural. Comecei com plural e no meio fiquei no singular. Porque a gente quer ser perfeita, pronto. Não sei porquê. Se alguém reparar, mas aí você falou e aí eu lembrei que você fez o meu mapa. E eu não sei se tem, eu não lembro agora, se tem esse estudo de vogais, acho que tem. A sua motivação são as suas vogais. Então, que aí é 4. Que é a parte da rigidez. Então, mas também tem, eu lembro que você falou muito sobre o 3. E o 3 sempre foi meu número de sorte. Então, você já passou dos 40 anos. Aqui a gente já falou a idade, então tá tudo certo, né? Nós temos uma energia que ela é muito preponderante a partir dos 40 anos. E eu digo que o universo, Deus é muito sábio, que se ele desse essa força pra gente aos 20, a gente ia fazer besteira, para não falar outra coisa. Então ele fala, bom, vamos esperar ela levar toda esse sambalarove aí da vida que ela vai entender. Então lá para os nossos 40, 45 anos, nós temos uma energia que ela vem realmente com essa maturidade. E na numerologia, ela é chamada de missão. Eu digo que não é a de vida, porque a de vida é como eu fui de professora. Sim, eu fui professora, eu cumpri a minha missão de vida, eu fiz algo que realmente eu deixei as pessoas, as crianças, os pais. Se falar quem é a professora Cíntia, eles sabem. Então, assim, a minha história foi deixada com louvor. Essa foi minha missão de vida. Só que agora, vamos pensar dos 45 em diante, a gente precisa deixar um legado. Uau! Eu preciso deixar uma história para as minhas bisnetas falarem, minha avó foi foda. Cara, que minha bisavó foi, olha, que mulher. Porque a gente hoje falamos das nossas avós, bisavós, mas nós sabemos o quanto elas sofreram para que a gente estivesse aqui. Eu não quero que a minha neta e as minhas bisnetas sofram ou vejam o meu sofrimento. Elas se orgulhem e elas façam muito mais. Por isso que a escola nasceu. Porque é esse legado que a gente precisa deixar. E o número seu de missão é o 3. Que é o então, Roberta, ponha a sua voz no mundo. Este é o seu legado. Só para contextualizar, para quem ainda não tem essa intimidade, o 3 é o número da comunicação. E quando a Cíntia me falou isso, me deu ainda mais certeza do que eu quero para mim, né? De que é realmente levar uma mensagem. E você falou agora uma coisa sobre missão de vida, que é uma coisa, que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, tá? Missão de vida é uma coisa e legado é uma outra coisa. E a gente tem muito essa confusão, principalmente por conta das redes sociais que ficou, acha o seu propósito e não sei o que, não sei o que. Ficou muito banalizado isso, né? Parece que é fácil você achar o seu propósito. Você resiste? Você resiste. Ou então você quer um propósito do coleguinha, porque o coleguinha está fazendo e está dando certo, então eu quero também aquele propósito. Mas você falou sobre legado. E quando você falou isso agora,
pela primeira vez que eu conectei essa questão, porque sim, eu acredito que eu tinha uma missão de vida, sim, que eu tenho, aliás, uma missão que ela não terminou ainda, mas o meu legado ele não tem a ver com a minha missão de vida. E o meu legado, ele é bem nessa... Porque foi quando minha vida começou... Maior. Começou a mudar. Que foi nos 45 anos que a minha vida deu Todas as uma mulheres cambalhota. que estiverem ouvindo a gente e se reconhecerem nesses 40, 45 anos, elas vão entender que o que elas estão sentindo é normal. E é esperado. Esperado, e assim, se a gente tiver Só um que pouco dizem de pra gente, por exemplo, se aposenta e tá tudo certo, você já não tem sua aposentadoria? Cara, acabei de pensar, porque também é nos 45 que muitas mulheres começam a entrar na menopausa, então é o próprio corpo falando que, olha, a sua vida agora vai mudar. E se reinvente. E aí, essa questão da torre que você falou, a gente pensa, a torre caindo tá uma coisa ruim. Não, é para construir algo novo. Porque aquilo já foi. A vida é ciclo, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Quem é que fica na vida direto? Exato. Quem é que fica na morte direto? Então, este ciclo faz parte, só que a gente não entende. Cara, olha... É sensacional. É uma pena que a gente já está indo para o final desse bate-papo, porque a gente tem muito ainda para falar. A Cíntia vai voltar aqui num outro momento, então já aproveita, já deixa todas as suas dúvidas aí, porque eu vou trazer as tuas dúvidas para cá, a Cíntia vai responder. Mas se você já até adivinhando, eu vou colocar assim, já até adivinhando, me dá uma dica prática para agora, para quem está ouvindo a gente agora, para a gente poder entender essa ciclicidade? Sim. Essa palavra está certa? Você perguntou para mim qual seria a maior dificuldade. Eu deixaria esta mesma pergunta para as pessoas. O que você sente que não está legal? Está te incomodando? É aquilo mas para isso você precisa silenciar, para isso você precisa, né, sair um pouco deste externo. Assim, o que você fala? Se conectar consigo. O meu Insta é se conectar justamente por isso, né? É verdade. É com C de Cíntia, né? Se conectar. Então, se conecte com você e escreva. Porque a hora que você começa a colocar aquilo, pode vir, não me sinto bem com o meu corpo, que é uma coisa também que eu estou cuidando sobre isso. Não gosto do meu cabelo. Mas também não gosto desse... aquela minha amiga, acho que já deu. Porque vai vir essas coisas, primeiro, que é o que a gente vê. Quando você começa a colocar, mas tem alguma coisa que eu estou sentindo. E aí pode ser que não tenha palavras. Você, em algum momento, falou, me faltam palavras. Deixa umas lacunas. Porque você está mostrando para o universo, né, que você está afim de ter essa conexão com você. Uau! E aí, a hora que você começa a entender, só se abre, porque ele vai te trazer a resposta, ele vai trazer um podcast, ele vai trazer alguém que você encontra. Eu digo que assim, ele vai trazer um direcionamento para você onde você menos imagina. Você pega um elevador aqui, a pessoa está falando alguma coisa no telefone, já aconteceu muito isso comigo. Você está atravessando uma rua, a pessoa falou, você fala, mas você viu o que ela falou? Gente, foi assim. Eu entrei no curso de numerologia, eu fui me especializar porque eu estava meditando, andando na praia, entro, não entro, né? Porque é um custo alto, então entro, não entro, agora... E aí eu estava ali esperando com a cachorrinha para atravessar a rua, uma pessoa estava no telefone, ela falou não sei o quê, eu olhei para ela, ela me deu a resposta. Cara, tudo arrepiada. Cheguei em casa, entrei... E foi a melhor decisão, porque eu não queria ser numeróloga. Eu nem imaginei ser numeróloga na vida. Você sendo cética, eu acho que você tinha até uma trava do tipo, isso não é de verdade. Agora você isso? Não, Cíntia, você é professora. Né? E aí, olha só a questão da torre. A gente precisa realmente dar espaço. E aí eu dei espaço. Então, hoje, o conselho que eu faço, uma dica, se permita se reinventar, mas para que você faça um novo, para que você dê o próximo passo, você precisa saber onde você está. Senão você vai cair no buraco. Exato. Então, olha onde você está,
Tudo isso, tá? Então, isso aqui eu quero ajustar. E aí eu vou pegar esse teu gancho, porque você falou assim, saiba onde você está. E você falou da escrita. E você acabou de ressignificar, porque eu escrevo desde muito cedo. Desde os 12 anos eu escrevo, tenho meus diários desde sempre. E já há 5 meses que eu faço uma escrita criativa, que eu comecei com... Eu estava lendo um livro sobre criatividade e tal, e eu comecei a fazer uma escrita terapêutica, e até hoje eu faço. E você acabou de me dar uma visão diferente, essa questão das lacunas. Porque às vezes eu fico ali, eu começo literalmente a vomitar, não literalmente, né? Mas eu começo a vomitar, às vezes eu sento para escrever e falo assim, vou falar do meu dia na praia. E quando eu vou ver, eu estou escrevendo sobre outra coisa completamente diferente que eu nem sabia que estava me incomodando. E aí, agora você falou uma questão importante das lacunas. Quando eu não souber o que está acontecendo, deixa um espaço. Deixa porque que vai vir. Vai vir através de uma palavra, através de um podcast, através de alguém. Se você se abrir, vai vir. Se você se fechar, ele vai continuar tentando, porque Deus não desiste da gente, é a gente que desiste de nós. E nós não podemos desistir. Vou terminar com essa frase. A gente não pode desistir de nós, porque Ele mesmo nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Gente, eu bati um papo aqui que para mim foi muito rápido. Acho que a gente está aqui há só 5 minutos, não é possível. Foi muito rápido, mas foi muito gostoso de entender um pouquinho de como que tem ciência através de um estudo, né, que pode te ajudar. É uma ferramenta de autoconhecimento. A numerologia, ela também traz um centramento para a gente poder entender, peraí, isso daqui não está... eu não posso mudar isso daqui, que você falou isso para mim. Essa sou eu. Essa aqui sou eu. Mas eu ajusto. Como... Exato. Eu não fico na polaridade. E paro de brigar com aquilo que sou eu, porque se eu não aceito... E assumo quem sou eu. Que é o principal passo. Amei. E aí, o podcast. Eu amei. Você vai ter que voltar aqui para falar mais sobre isso. Se você ainda não curtiu esse podcast, esse é o momento. Aproveita para curtir, o canal está começando, então a gente agradece. Curte, compartilha, comenta, faz um comentário, faz uma pergunta para a Cíntia, vai lá nas redes sociais dela também, ela sempre está falando, ela tem uma escola, eu vou deixar também aqui, posso deixar, claro, né? Claro, Escola do Despertar Feminino. Escola do Despertar Feminino vai estar aqui também fixado, mas busca, principalmente você, mulher que está me ouvindo, se você ainda não entrou nos 40, que eu finjo para todo mundo que eu tenho 35, né? Acabei de descobrir que... Não, mas é bom porque a gente já se prepara, a gente não vai pegar de surpresa. Porque eu vou te falar, dói, viu? Dói. Eu vou te falar minha experiência própria, como eu sou cética, quando veio a fase de ruptura, de desconstruir tudo aquilo que eu já tinha construído lá atrás, eu falei, cara, o que está acontecendo? Né? Eu fiquei totalmente perdida e foram 2 anos aí buscando quem é a nova versão da Roberta. Hoje eu tenho uma nova versão que está numa construção, só que é uma construção mais leve, porque eu consigo ter ferramentas, eu consigo ter pessoas, eu estou nos ambientes que eu gostaria de estar, então tudo isso me ajuda. Então, para finalizar, não esquece, vou pedir de novo, curte aqui, ou se não curtiu também, descurte, mas faz alguma coisa, porque a gente precisa de ação aqui. E deixa a sua pergunta para a Cíntia, que a gente vai voltar, a Cíntia vai voltar, quando você vai piscar, a Cíntia vai estar aqui de novo, falando um pouquinho sobre essa ciência da numerologia. Obrigada por ter ficado até agora, Cíntia, muito obrigada. Agradeço. Não só por hoje, mas por todo esse conhecimento que eu estou adquirindo aí, através de você. E a gente está terminando, mas não acaba por aqui. Então, fica ligadinho que vai ter muito mais. Obrigado, fui! Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.